Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Romanos 13:1. O capítulo de Romanos 13 fala sobre autoridades e ele começa com uma frase difícil de digerir. Todo o ser humano, o cristão, o servo de Deus, deve ser sujeito à autoridade, porque nenhuma autoridade todas as autoridades foram instituídas por Deus. Ora, quando a Bíblia diz que todo homem deve se sujeitar à autoridade e que não há autoridade que não seja instituída por Deus, é um versículo que nos leva a pensar em inúmeras coisas, porque logo nós pensamos, mas até mesmo aquela autoridade que roubou, que desviou verbas, que assassinou e que matou. Como entender isso? Como entender o fato de que a Bíblia declara que toda a autoridade procede de Deus? Para nós entendermos isso, nós vamos ter que viajar lá na era do dilúvio e entender como eram as coisas. Vocês sabem que, entre outros motivos, a terra foi destruída por causa da violência do homem e por causa da desorganização que a humanidade alcançou. Ela alcançou um nível de desorganização tão grande, de espiritualidade tão baixo, que Deus precisou, vamos dizer assim, fazer um reset, né? Vamos zerar tudo e vamos começar de novo, porque do jeito que está não dá mais para continuar. E por que isso aconteceu? E quais eram as características da sociedade humana naquela época? Antes do dilúvio, não era legal, não era da parte de Deus a existência de um governo humano. Homem não governavam homens. Os homens eram livres e viviam livres sobre a terra. Mas havia uma lei ou algumas leis vindas diretamente de Deus ao povo. E os patriarcas eram responsáveis por comunicar essa lei ao povo. Uma daquelas leis seria que a terra não poderia ser manchada com sangue inocente. Se uma pessoa inocente morresse, logo se levantaria o vingador do sangue. Sangue era vingado com sangue. Nós vemos isso, por exemplo, no caso de Caim, né? Onde após ter matado Abel, ele teve que se tornar fugitivo. Fugitivo de quem? Do vingador do sangue do justo Abel. Mas depois do dilúvio, as coisas mudaram. Deus permite ao homem instituir sobre si um governo humano. Como seria isso? Um homem passaria a governar outros homens. Um patriarca passaria a governar outros filhos, noras e sobrinhos e pessoas mais jovens do que ele. E qual seria a diretriz desse patriarca? A diretriz desse patriarca seria comunicar à humanidade as leis de Deus. É falar para a humanidade aquilo que Deus queria que fosse feito. Então, por exemplo, se eu me tornasse um patriarca naquela época, eu já teria sido instruído pelos meus pais sobre toda a lei de Deus e iria exercer na minha tribo, no meu clã, o governo, transmitindo para aquelas pessoas mais jovens o desejo, a vontade de Deus e até punindo as pessoas que não obedecessem às leis de Deus. Esse modelo patriarcal foi passado para Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. E deles vieram uma descendência enorme, nações e povos se formaram. E apesar da idolatria que tomou conta do mundo, o governo humano ainda se baseava na divindade, entenda bem isso, para governar. Tanto que ou do lado do rei havia um sacerdote que governava junto com ele ou o influenciava, ou esse próprio rei, ele se dizia filho dos deuses. Lógico que isso aí é uma corrupção do modelo divino, mas ainda assim preservando algumas bases. Eu quero te chamar a atenção sobre isso. Então, o governo humano era o homem exercendo a vontade de Deus sobre outros humanos, através da sua autoridade. Gravou? Entendeu? Excelente. Mas aí, com
com o movimento humanista, com o Renascimento, apareceram certas ideias. O movimento, por exemplo, dos jacobinos e de muitos outros pensadores humanistas. O que é o humanismo? É uma filosofia sociocultural que visa colocar o homem como centro da sua existência. Ou seja, a divindade não é mais o centro da existência humana. Nem Deus e nem nenhum ídolo ou qualquer outro tipo de crença. Mas sim, o homem é senhor do seu próprio destino. E com o humanismo e com o movimento renascentista, vieram vários pensadores, como os jacobinos, por exemplo, seguidores de Jacob, que pregavam que o Estado deveria ser laico, ou seja, eles pregavam um divórcio entre o líder e Deus. É essa a ideia. Na verdade, você aprendeu na escola que era a separação do Estado da religião, mas não era isso. Não é isso, nunca foi isso. É uma dissociação do rei e Deus. E nessa dissociação surge uma nova entidade. O que é essa entidade? É o Estado, é o que você conhece hoje. É o modelo que você conhece hoje. Onde você fala, por que o governo não faz isso? Por que o governo... Como se o governo fosse um ser, e de fato é uma entidade. É lógico que as pessoas são eleitas para exercer a sua função de governo dentro desse Estado. É até um livro interessante, o Leviatã, né? Que mostra o Estado comparado com um monstro e expressa ali várias características, o germe, né, da nossa sociedade, do nosso modelo de governo que você vê hoje é encontrado nesse livro, o Leviatã. Mas o raciocínio segue e eu quero que você acompanhe. Com esse raciocínio humanista de fazer com que o Estado seja dissociado da religião, que na verdade é dissociado da lei de Deus, abriu-se uma porta muito interessante, porque então os preceitos de Deus já não fazem parte mais do Estado. A ética de Deus já não faz mais parte do Estado. Então o Estado agora, na nossa época, começa a criar certas leis que não têm nada a ver com os princípios bíblicos. Certas leis, como a do aborto, por exemplo, eu posso citar desde antemão, que vão de encontro aos princípios bíblicos. Essa dissociação da igreja e do Estado trouxe isso. Na verdade, você cresceu na escola com uma crítica individual aos reis, como que se o reinado fosse um sistema falido, né? A monarquia, um sistema falido, e veio a democracia como um sistema superior, mais moderno, mais ágil. Mas o problema não está no meio de governo, o problema está no homem. Por isso é que a coisa não dá certo. E agora, como o Estado é uma entidade dissociada do homem, ele se torna presa fácil para Satanás. E é deste modelo que nós vivemos hoje de Estado que nascerá o anticristo. Vai haver um dia em que, em nome do Estado e por ordem do Estado, você não vai mais poder congregar numa igreja. Vai haver um dia que, por ordem do Estado, você não vai poder praticar muitas coisas que a Bíblia manda você praticar. E vai fazer com que você tanto deixe de praticar algumas, como pratique outras que são contrárias aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Tudo em nome do bem comum, tudo em nome do povo, tudo em nome do Estado. Nós já vemos isso no mundo hoje. E eu pergunto para você, você vai ficar parado? Não vai dobrar o seu joelho e orar? Você já notou como que a sociedade patriarcal ela é destruída, ela é atacada no nosso século? Porque a sociedade patriarcal é o padrão de Deus do governo humano. E ninguém domina um país, uma nação, que se baseia no governo patriarcal. Porque ele traz tradições, ele traz leis, ele traz uma moral que é indestrutível. Mas se você acabar com a sociedade patriarcal,
facilmente essa sociedade se torna presa para o anticristo que está vindo aí. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nação, pelo mundo, para que nós tenhamos dias melhores, onde o homem volte a aceitar o governo de Deus. Amém? Fique bem e fique com Deus.